Mas é isso, Clícia. Bom, então deixa eu falar aqui, né, para vocês, gente, uma boa noite para quem já está, ainda vai entrar. Essa live hoje ela é uma live muito assim educacional, vamos dizer assim, né? Cada vez que eu venho trazer um profissional, eu realmente penso muito assim no que vai ser o tema, porque tem que ser alguma coisa que seja comum para todos nós, né? A gente sabe que existem muitos temas para ser abordados, mas, por exemplo, caramba, uma adaptação escolar é algo que até hoje eu tenho dificuldade, por exemplo, porque eu, muitas vezes, falando com aquela já foi a terapeuta da minha filha, né, e até minha também, muitas vezes, né, que É verdade. ideias, e realmente é muito forte, assim, estar aqui contigo, Keila, porque eu me lembro, assim, do meu resgate, né, então, tudo Mas quando eu... que fique claro, Clícia, no dia do psicólogo eu não fui sua terapeuta. Eu lhe ouvi, eu lhe acolhi, né? Porque tem psicólogo aqui. Como assim aqui é psicóloga da mãe e da filha? Não, gente, eu era psicóloga da aluna, né? Eu acolhi a Clícia em um momento difícil da vida que ela passou e direcionei ela para um psicólogo, né? E ela conseguiu fazer a terapia, mas assim, o acolhimento é impossível que a gente não faça. Ainda mais com alguém que a gente costuma ver toda semana, costuma ver todos os dias. Tá? Só explicando, Clícia. Isso, e aí o que acontece? A gente tem que pensar, assim, como a minha filha avançou tanto, ela faz tantas cognições, assim, hoje em dia, eu falei assim, gente, eu preciso partilhar isso com outras famílias que não têm nenhum conhecimento, inclusive estão desesperados por isso, até porque tem muita gente ainda no início de como eu estava, só que eu não tinha nenhum norte, né? E ainda algumas coisas são novidade, porque vai avançando a idade, vai ficando, algumas coisas vão mudando. Se tu hoje eu falar com a aluna, são outras coisas agora. Ela questiona, ela é questionadora, entendeu? Ela é opositora, ela também impõe a ideia dela, então não dá para viver ameaçando, né? Olha, não tem como, né? Então, se a gente não usar da didática, a coisa não funciona mesmo. E onde entra a escola nisso? Com certeza a escola entraria muito mais se ela quisesse participar, né? Eu tive muitas frustrações com a escola, sempre falei isso para Keila, inclusive para outros que agora estão como terapeutas da minha filha, porque a escola, algumas escolas, ou quase todas, não têm, realmente elas não têm o cuidado de treinar o seu pessoal para acolher não só um aluno que é atípico, como um aluno típico. Porque tem aluno típico que tem sim algumas dificuldades e a escola fica trabalhando tudo no geral, né? Porque ou não tem auxiliar, ou então realmente deixa por conta do familiar, que também não tem conhecimento, ou então não busca esse conhecimento. E eu, como mãe, que estou ali assídua, eu quero ver minha filha desenvolvendo, porque a gente não vai virar árvore aqui, né? Todo mundo queria ser uma árvore, uma borboletinha, depois virar. E eu não vou estar aqui amanhã, né? Então, o que eu luto hoje é que, assim, a gente entenda, tenha sensibilidade, percepção para entender aonde nós, como pais, devemos intervir. O nosso olhar sensível, entender se essa escola não está fazendo o trabalho que deveria fazer. Por quê? Por falta de conhecimento, a gente acaba não sabendo, né? Como diz aquela palavra, né? O conhecimento nos libertará, né? Sim. Essa é a verdade, né? O conhecimento liberta. Se a gente tiver conhecimento, ele é libertador. E aí agora eu dou a palavra para a Keila para começar falando sobre as perspectivas da escola, onde que entra o profissional nisso. E aí, no meio das situações, vocês podem fazer as perguntas, assim como eu vou fazer as minhas, e aí a gente vai fazer essa live interativa. Eu passo, aí ela fala. Tá bom, Keila? Tá Você ótimo. pode começar. Então, também queria expressar aqui o quão importante é essa problemática atual, né? Então, assim, não é uma vez só que, quando se tem um diagnóstico fechado, alguns pais chegam até mim com esse tipo de reclamação ou com esse tipo de direcionamento, né? Então, um caso para que a gente entenda bem o que a gente está conversando. Uma mãe, semana passada, aqui na cidade, chegou para mim com uma adolescente de 12 anos, gente. 12 anos. Que não sabe ler. Né? E aí eu verifiquei, não tinha nenhum problema
gestacional, né? Questões, foi feita avaliação na época em que ela era criança, ou seja, não é uma criança que apresenta o quadro do transtorno atípico, né? No caso do autismo, não é. Mas, ainda assim, existe uma dificuldade muito grande, porque essa criança não sabe ler, ou essa adolescente agora não sabe ler, né? E a mãe sempre buscando, levou em médico, levou para outro lado e não conseguiu descobrir o que era ao certo, sabe-se que é uma limitação, foi fechado com TDAH, mas a escola simplesmente disse que eles não podiam fazer nada porque o TDAH não dá uma linha ou não tem um direcionamento para que a escola faça adaptação curricular. Olha só a situação de negligência, né? Como assim? Dá, a gente sabe que dá, né? A Lei de Inclusão de 2015, ela diz que qualquer criança, qualquer pessoa, né, que tem uma necessidade especial, e aí se vocês forem pesquisar, só coloca lá, Lei de Inclusão de 2015. Gente, ela é muito completa e ela diz exatamente que é importante que a escola entenda as limitações da criança, ou seja, se a criança não sabe ler, automaticamente se cria um método para a criança aprender a ler, não é assim? A escola não foi criada com esse fundamento, né? Então, se a criança precisa que a prova seja aplicada de maneira separada, ou seja, se ela tem uma dificuldade de atenção muito grande, que ela não consegue se manter concentrada com estímulos, né, ambientais, então essa prova teria que ser feita em um ambiente separado. A escola precisa adaptar o ambiente para que isso seja feito. A criança também tem uma atenção curta, então é importante que ela sente em uma das primeiras filas, né? São coisas que são importantes para que a criança com limitação, independente de qual seja, Clícia, criança atípica ou criança com outro tipo de transtorno do desenvolvimento, né? Ou uma limitação, qualquer tipo de limitação específica, né? Então, não diz lá criança que tem laudo só de X ou Y tem direito à limitação e adaptação escolar. Não. Né? E é isso que às vezes falta informação para alguns pais e para algumas pessoas que não buscam seus direitos. Claro que a gente compra uma briga grande com a escola, viu? E você não tem ideia de quantas reuniões escolares eu já fui, né, a pedido dos pais, mostrando a importância ali da escola, da criação do PEI, que tu sabe que é uma necessidade, né? Então a criança apresenta uma limitação. A escola é obrigada, né, de acordo com a Lei de Inclusão de 2015, a criar um plano individualizado de ensino. E esse plano consiste em quê? Necessariamente em criar provas, atividades, recursos. A criança não consegue acompanhar ali a continha no quadro. Então, vamos utilizar um material dourado, vamos utilizar cubinhos, vamos utilizar bolinhas, vamos utilizar coisas que a criança perceba enquanto concreto para que ela consiga utilizar, né, esses recursos para aprendizagem. Mas, por vezes, a escola negligencia. Por quê? É mais difícil fazer? Em parte, sim, mas é um direito da criança. Né? Poucos sabem, eu acho que a Clícia, falei para ela, mas eu sou pedagoga. A Lilian, gente, a Lilian também é uma mãezinha de autista, né? Essa minha colega que eu falei, Clícia. Ela tá falando que meu filho faz a mesma prova que os colegas, mas tem condições diferentes para realizar. É uma realidade, Lilian, que a gente ouve todos os dias. E eu não acho justo, né? Eu acho que sim, que tem que ser o mesmo conteúdo. Porque ele está vendo o mesmo conteúdo. Mas os recursos podem ser diferenciados, né? A prova pode ser ali com mais imagens, a prova pode ser um pouco mais, enfim, com figuras ou com outros recursos. Eu não sei qual é a série que ele está agora, Lilia. Mas tem como a gente fazer uma prova um pouco mais objetiva, né? Para as crianças que não têm tantos recursos assim de análise, né? E isso é necessário. Voltando à situação do PEI, a importância disso, né, para você que tem filho, que tem alguma necessidade especial, alguma limitação específica, por vezes,
Alguns pais já me chamaram para essas reuniões e eu vi, Lícia, ninguém me contou, não é uma história da carochinha. Eu vi, né, a coordenação apresentar a PEI de outras crianças como modelo para o filho do meu paciente. Aconteceu isso agora, quando eu fui, final do ano em Belém. Eu fui para uma reunião agendada com 2 meses de antecedência, porque a mãe, ele está no 7º ano, legal. Nossa, e tem muita coisa, né, Lilian? Muita coisa difícil no 7º ano para uma criança autista analisar. Então, eles deveriam estar fazendo esses ajustes. É uma necessidade muito importante. Então, voltando, Clícia, eu fui chamada, né? A mãe agendou com a escola, era uma necessidade da escola ter um momento específico de prova com esse adolescente, que está ali no 8º ano, mais ou menos. A criança tem algumas crises, né, sensoriais, algumas buscas sensoriais, e aí eu solicitei também que fosse necessário, o que utilizassem ali no momento de crise, tirassem ele um pouco da sala, né, fizessem uma caixinha sensorial. Tem alguns materiais que a gente sabe que auxiliam, né, Clícia, nesse processo de autorregulação, enfim. E aí eu solicitei esse PEI. Por incrível que pareça, me apresentaram um PEI, ali só riscado o nome da criança, né, e falar, o nosso PEI é assim. Tá, mas eu quero o PEI do meu paciente, né? O meu paciente está aqui desde do 3º ano do ensino fundamental. Olha quantos eles já estavam no 8º ano, né? Então, todos esses anos, a criança com laudo, nunca foi criado um PEI para ela. Olha quanta negligência, né? E aí a mãe, como uma medida ali enfim, né? Como último recurso, falou, não, vamos lá, Keila, vamos tentar ver se o teu auxílio, se a tua explicação faz com que a escola tenha essa. E é uma escola eu não vou falar o nome, porque, enfim, é antiético, mas é uma escola de alto padrão de Belém, né? Então, assim, não é uma escola de bairro, tá? É uma escola no centro de Belém, uma escola que tem toda uma cultura de inclusão, mas que, na verdade, não consegue fazer isso de maneira satisfatória. Pelo menos no caso de um dos meus pacientes, não, né? Então, assim, é uma luta constante. Depois dessa reunião, muitas coisas melhoraram, sem dúvida, até porque a mãe passou a exigir mais, passou a acompanhar mais de perto, né? Esse acompanhamento e os vídeos, enfim, né? Então, por que eu digo que, apesar de ser uma luta difícil, apesar de que às vezes a gente vai criar uma briga com a escola, porque infelizmente a gente precisa ser chato, né, Clícia? Não adianta ser um paizinho que é bonzinho, esse paizinho é bom, não fala nada, não reclama de nada. E aí quem sofre é o filho de vocês, né? Quem sofre é o nosso paciente por não receber de maneira adequada esse favorecimento educacional, esse instrumento que vai facilitar a aprendizagem. Tá. O Giovanni também, né, Ruth? A gente fez aí um trabalho com o Giovanni. A Ruth me mostrava as provas que eram feitas para o Giovanni, provas como se fossem assim, sabe, um vestibular. Questões super objetivas, ela tá falando. Giovanni tá fazendo 6º ano, adaptaram simulado e provas, perguntas diretas, mas veio de uma escola que nunca haviam adaptado. É verdade. Tanto que ela me falava, Keila, essa escola manda provas gigantescas pro meu filho, né? Então ela acabou tirando ele de lá, colocou em uma outra. Então eu acho que é esse o caminho. No sentido de que se a lei existe e quem não sabia, agora saibam, ela existe, tá? Se ela existe, a escola tem por obrigação de, se necessário for, colocar na primeira fila, tem que colocar. Se for para adaptar a prova, precisa adaptar. Mas não é adaptar no sentido de deixar a prova fácil, tá? E aí eu entro dentro de uma coisa muito importante, que aí eu vou deixar vocês perguntarem se quiserem, que também existe uma negligência no sentido de passar a mão na cabeça ou de dar resposta para o aluno. Sabia, Clícia? Tanto que essa mãezinha de adolescente falou, Keila, eu até hoje não sei por que eu tive que chegar a minha filha com 12 anos e eu entender ou me falarem que ela não sabe ler. Então,
como foi que ela passou todo esse tempo, né? Então, alguém estava dando a resposta para ela e escrever ali na prova. Olha que situação. Nada, tadinha dela, tadinha, vou dar resposta para ela. E cadê a estimulação que a criança precisa para aprender, né? Eu não tenho que dar resposta. Aí entra também essa situação. Eu tenho que fazer uma prova com uma competência de uma maneira que ele entenda e que esse conhecimento que ele adquiriu seja dado, né? Seja mostrado ali por ele. De maneira nenhuma eu posso dar essa resposta para ele, porque isso não é indício de aprendizagem, né? Enfim, é de negligência também. Assim como não é feito um ensino, não é feito uma avaliação adequada, né? Então, é importante que esse nível da prova seja dentro das habilidades compreensíveis do aluno ou do paciente, né? Então, isso também é importante, tá? Importante que o professor, a escola, faça a adaptação. Com o mesmo conteúdo, ele consiga avaliar esse aluno de uma maneira diferente. Isso é o que a lei prediz, né? Mas em outros termos, nem sempre é cumprido na prática. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, que talvez seja uma pergunta de todos, né? Bem pertinente, inclusive. Quando é que eu devo identificar, assim, antes de colocar uma criança na escola, eu faço isso sempre, né? Eu vou conversar com a coordenação. Sim. E aí, naquele bate-papo, como já tenho conhecimento, eu percebo se eles vão atender a necessidade ou não da minha criança, sabe? Uhum. Mas e quando eu posso intervir mais diretamente para não cair nessas ciladas, que eu posso dizer assim, porque isso é um absurdo tão grande, você pagar por uma escola tão caríssima, você achar que está tendo um atendimento de qualidade quando você está só sendo enganado, né? Essa que é a realidade. E aí, depois eu quero contar até uma coisa aqui de um amigo meu que passou a ser psicólogo, e ele começou a fazer estágio numa escola também, que não posso dizer o nome aqui, e ele tinha que ficar como auxiliar desse jovem, já era jovem, né? Tipo um jovem adolescente já. Uhum. E a escola eram de freiras, e ele era obrigado a dançar a dança de lá, ou seja, nem papel eles queriam disponibilizar, só para tu ter uma ideia. E o menino tinha crise sensorial, ele precisava pular, correr, e ele não tinha um espaço adequado, a mãe pagando caríssimo por isso. E aí, no final das contas, ele era obrigado a passar a criança passar de ano, sabe? Dizer que estava tudo bem, e ele não aceitou, porque ele estava fazendo estágio, mas ele não podia ser conivente ao absurdo, né? Sim. E aí, eu pergunto para ti, quando que a gente, como pai, deve intervir? Em que momento? Como saber que ele PEI? Primeiro, explicar para a gente o que é o PEI, né, Keila? Talvez muitas pessoas não saibam aqui. Até depois vai ficar no YouTube esse vídeo, então muitas pessoas estão até para entender o que é o PEI, o que é isso. E quando que eu devo intervir, né? Para eu, de repente, nem entrar naquela escola. Porque, amiga, a gente para pensar um pouco, se tem uma ou duas ou três assim nesse universo, não sei nem do Brasil, falando de Belém, é o que se salva de escola que possa dizer assim que tem um ensino realmente de qualidade diferenciado, sabe? E eu não falo nem de valor, porque tem escola municipal boa de trabalhar. Sim, e tem sem dúvida. particular que está aí perdendo para a escola municipal, né? O único problema é esse auxiliar que não chega, porque o governo não libera verba, enfim, é outro assunto que não dá para a gente entrar aqui. Aí eu queria que tu falasse sobre isso para nós aqui, quando a gente saber, como saber o que é um PEI, né, o que é um PEI, quando intervir a respeito, por favor. Claro, Clícia. Deixa eu só ler o comentário da Lilian, que a gente estava falando lá em cima. Ela disse que ele consegue fazer a mesma prova. Os ajustes são feitos em algumas flexibilidades, como tempo maior, ida ao recreio, retorno para continuar a mesma prova. Sim, né? Eu acho bem legal, Lilian. Mas aí entra também a situação de você se questionar. Será que ele está conseguindo atingir dessa forma o resultado esperado? Porque se ele ainda estiver com dificuldade, né, de analisar, de fazer ali o apanhado geral de toda essa disciplina, de repente poderia se mudar também a forma com que é apresentada essas questões, né, já que ele faz a mesma prova. Tá? Então, fica atenta a isso. Se tu estiveres percebendo que em todas as disciplinas ele está tendo um resultado abaixo
pode ser exatamente por conta dessa forma de expressão na avaliação, tá? E aí, respondendo a tua pergunta, Clícia, quando que eu posso, o quanto que eu percebo que o meu filho precisa se acompanhar de maneira diferenciada? Primeira coisa, eu acho que todo pai e mãe deve ser muito curioso quanto à aprendizagem do seu filho, independente da idade que ele tenha, tá? Então, assim, eu sei que muitos de vocês sabem, por exemplo, o básico do que seus filhos sabem. Uma criança de 5 anos, o que ele precisa saber? As cores, ele precisa saber, ali está começando a aprender as letras, né? O básico, sabe falar palavras simples, frases pequenas, né? Então, assim, são coisas básicas que a gente precisa já ter como estrutura que o nosso filho saiba. E aí ele vai crescendo, eu acho sempre importante, tem muito material que fala de marco de desenvolvimento, né? Fases do desenvolvimento infantil. Eu acho que não só quem trabalha na área, mas todo pai, ou quem tem um filho, deveria ler um pouquinho a respeito. Não é uma coisa longe da realidade de vocês, mas é algo necessário para vocês saberem o que o filho de vocês alcançou, o que ele ainda precisa alcançar, né? Então procurem fase do desenvolvimento infantil, né? Tem várias coisas a respeito nesse sentido. E eu penso que outra coisa importante também é a conversa com outros pais, né? De filhos da mesma idade ou da mesma turma. Então, tem crianças, por exemplo, da mesma idade, que elas sabem uma coisa e a outra não sabe. Poxa, por que meu filho ainda não sabe? Né? Então, começa a se questionar, não a comparar. Se o seu filho tem um transtorno, tem uma dificuldade de aprendizagem, ok, já fica um pouco mais fácil. Mas tem gente que ainda não tem nem diagnóstico, né, Clícia? Então, assim, tem que começar por algum lugar. Tem alguma coisa errada, eu percebi que meu filho não sabe isso e ele já deveria saber. Então, é importante ficar atenta a esses sinais. Seu filho tem um diagnóstico, né? Foi fechado, foi laudado, foi feita uma avaliação. O seu próximo passo é ir com a escola e dizer, olha, eu quero um PEI especializado nas dificuldades do meu filho. O que seria o PEI? É um plano individual de ensino, feito exclusivamente para o seu filho, tá? Keila, mas isso existe? Deveria existir. E em termos, na lei existe. Ou seja, se existe na lei, a escola tem a obrigação de fazê-lo, tá? Então, você tem a obrigação de exigir que ele seja feito. E eu digo mais, tem escola que não gosta de dar para o pai. E você pode exigir, tá, paizinhos? Você pode exigir que eles lhe mostrem. Ainda mais se você estiver pagando uma escola cara, tá? Então, a gente fez o PEI do seu filho. Fez. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver para me acompanhar, para ver se tá correndo tudo direitinho. Até para poder auxiliar, né? Então, assim, o PEI, a criança tem uma dificuldade a nível de laudo, né? Confirmada essa dificuldade, a escola precisa fazer esse documento, que é devidamente feito a cada ano. Ou seja, a criança avançou de série, tem que ser feito outro. A criança avançou de série, tem que ser feito outro. Levando em consideração as habilidades e dificuldades dela. E aí, o que tem nesse PEI? Nesse PEI tem, mais ou menos, a forma com que ela aprende melhor, se ela é muito visual, se ela vai precisar de material concreto, sugestões ali de recursos, de vídeos, hoje adaptação com materiais concretos, né? É o material dourado, é as letrinhas ali, letrinhas soltas, ou enviar, ou em madeira, para que a criança possa aprender a ler e manipular, né? Então, assim, ou se a escola tem uma sala de recursos, que a criança vai ficar lá em alguns horários para que esse conhecimento possa ser aprimorado, possa ser aperfeiçoado. Então, esse PEI, esse momento da saída, né, para autorregulação, no momento em que a criança precisa de se regular de maneira sensorial, enfim, esse horário ou forma com que se faz a prova, se é separado, se é em sala de aula, enfim, né? Então, esse PEI tem todos esses delineamentos, Clícia, e se deve fazê-lo ali, normalmente no início do ano, assim que a criança evolui. Se for uma escola nova, né, à medida que a escola for conhecendo, normalmente se faz ali com a coordenação, orientação escolar e a professora da criança, né? Ou se for uma série maior,
já tem um grupo um pouco maior que contribui nessa elaboração, né, de planos e metas para o desenvolvimento, mas é um documento super necessário que estabelece metas e é importante o acompanhamento para que veja se estão cumprindo, né? Porque uma coisa é ter o documento, outra coisa é você ver a efetividade ali naquele material, né? E é importante, uma coisa que eu valorizo é essa verificação do pai em casa. Então, gente, eu sei que às vezes, mas eu estudei isso há muito tempo, eu não lembro como é que é isso. Gente, é importante que seja curioso. Pai e mãe tem que ser curioso. Eu lembro que a Clícia teve uma vez, Keila, a aluna não está aprendendo, como é que eu faço? Me ensina aqui a pedagogia. Como é a tua pedagogia? Tu lembra, Clícia? Aí vamos lá, né? Vamos lá, vou fazer assim, Clícia, começa com uma família, assim, assim, assim. E ela mesma praticamente alfabetizou a aluna em casa, né, Clícia, com as minhas orientações. E sempre muito curiosa, eu também tenho uma cunhada, não sei se ela está me assistindo, a mulher do meu irmão, a gente também tem um anjinho azul na família, né, o Murilo, paixão da minha vida, e ele é muito inteligente também, e ela é super curiosa. Ela descobre formas, ela pergunta para a psicóloga, ela pergunta para mim o que eu posso fazer para meu filho aprender isso e aquilo. Ela estuda, ela é quase que um matê do filho dela, sério, de tanto que ela é investigadora e vai treinando e vai fazendo curso. Eu acho que é por aí, sabe? À medida que a gente tem uma dificuldade, a própria psicologia fala, né, que a gente precisa encontrar uma forma, buscar maneiras, nutrir-nos de instrumentos para que a gente possa desenvolver e criar e mudar aquela realidade, né? E quando se trata das joias de vocês, né, porque são joias, eu não tenho dúvida, mais motivação ainda vocês deveriam ter, né? No sentido de que as pessoas que entrarem na vida deles para ajudar na evolução deveriam ser pessoas competentes e éticas no sentido de melhorar, não de atrapalhar ou de negligenciar ali uma fase tão importante que é da aprendizagem, né? E existe sempre eu acho que um engano, talvez, de algumas pessoas é achar que as crianças com dificuldades ou com algumas limitações não aprendem. Isso é mito, tá, gente? Eles são muito inteligentes. Eles são muito espertos. E se a gente fosse comparar nível de QI em algumas habilidades, alguns têm até mais alto que os ditos típicos, né? E eu me deparo todo dia com isso, né? Eu tenho crianças autistas com altas habilidades, que sabem, né? E que entendem a questão educacional e de competência acadêmica muito melhor do que outras crianças típicas. Mas o que nos deve levar em consideração é a forma com que eles aprendem. É isso que a escola precisa se ater. E é isso que precisa ser muito trabalhado hoje em dia, Clícia. Não é simplesmente mudar a prova ou dar a resposta. É entender como é que essa criança aprende, né? Porque eu entendendo como ela aprende, eu vou me moldar, e a pedagogia diz isso, que o professor precisa ter essa capacidade técnica de se lapidar, de se flexionar a tal ponto de mudar a sua forma de ensinar de maneira de 10 vezes diferente, se for preciso, né? Mas, infelizmente, não é bem assim que as coisas acontecem, né? A gente precisa trabalhar muito ainda a questão da inclusão no mundo, mas principalmente no Brasil, nessa questão da lapidação, né? Da flexibilidade, da mudança em prol do outro. Eu posso mudar aqui todo o meu conteúdo, da forma com que eu vou mostrar para que minha criança entenda. E às vezes é só com um joguinho, às vezes é com quebra-cabeças ali de formas, né? E eu conheço muitos professores criativos nessa área, né? Trabalhei muito com pessoas que tinham muita habilidade e olhavam a criança trabalhando ali com os outros no livro e fazendo um quebra-cabeça, trabalhando ali no livro, por exemplo, sobre questão de territórios, né? E fazendo um quebra-cabeça ali com a criança da localidade, né? Então, ela estava trabalhando a mesma coisa. Então, ela não deixou a criança excluída, né? Porque vou dar um desenho para ela pintar. Como já aconteceu em muitas escolas que eu trabalhei, né? Na época que eu era professora, não, aquele menino ali tem uma dificuldade, dá um desenho para ele pintar, ele fica quietinho a aula toda. E aí eu vou tentar correr com o livro, com o caderno, para ver se eu consigo fazer a prova.
Olha só que negligência, né? Então, não é assim que se faz a adaptação escolar. Não é dar um desenho para a criança pintar ou fazer qualquer atividade sem nenhum planejamento prévio que a criança vai evoluir, né? Então, fique atentos a como que está esse curso, né? Esse andamento das atividades na escola, até para você analisar, pega a prova dos colegas, analisa, eu falava isso direto. Ah, pai, eu até falei pra Ruth uma vez, eu acho. Falei, Ruth, pede a prova lá da criança lá, da sua amiga, da mesma série, compara. E às vezes era a mesma prova. E a escola dizia que estava adaptando. Né? Olha aí a contradição. Então, assim, a gente precisa se munir, sabe, de. Não é que é esperteza, mas é de verificação mesmo. Ah, eles estão fazendo isso? Deixa eu estar verificando. Deixa eu perguntar pro meu filho se ele sabe. Né? Deixa eu ver se ele consegue me mostrar isso. Então, quando a gente se mune de dicas de verificação, de investigação mesmo, para ver se a escola de acompanhamento, eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir resultados. Porque, infelizmente, se a gente deixar, né, alguns podem nos enganar, ou muitos. Estava até pensando aqui, falando sobre isso, que para eu conseguir analisar como é que está o desenvolvimento da aluna em respeito a algumas questões da escola, além do que eu faço aqui em casa com ela, que vem da escola também, né? Sim. Eu peço sempre um relatório bimestral. Muito bom, Clícia. Eu não quero saber se eles podem fazer ou não. Eu fico exigindo isso e assim vem para mim e eu consigo analisar, né? O que foi que avançou, o que não avançou, se está batendo o que realmente a professora fala para mim do que eu vejo da aluna também. Sim. E aí, isso é independente se eles podem fazer, se não pode, se lá é só 6 meses, eu não quero saber. Quando eu vou conversar com a escola, a primeira coisa que eu falo, olha, mas vocês vão me entregar um relatório bimestral, porque isso também passa pelos terapeutas lá. Sim. Porque, por exemplo, os relatórios dos terapeutas, por exemplo, eles não leem, né? Isso eu já sei que não, infelizmente. Mas, pelo menos a parte daqui, eu quero saber que é a parte da escola, que deveria ser, né? Interdisciplinar. E não é. Era para ser um conjunto, todo mundo unido no mesmo propósito, mas não é. A escola acha que ela é a dona da verdade, aí o terapeuta se esforça lá do outro lado para fazer a parte dele, e a gente aqui fazendo uma tríade, né? Que seria, acredito que seria uma tríade. Eu, família, a escola e os terapeutas. Sim. E tudo mais. Não, não é assim, né? É individual aqui, individual ali, e aí fica muito complicado, né? Para desenvolver a tua criança que vai crescer e vai virar um adulto, como você está falando aí, de um jovem de 12 anos que ainda não lê. Eu queria até colocar aqui, mostrar aqui um avanço, né, que eu tenho, para dizer o quanto que é importante esse acompanhamento, a gente ser cri-cri mesmo, sabe? Porque... eu acho que eu te ganhei por ser cri-cri, né? Por você ser cri-cri, né, Clícia? Não sei, mas sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui para todo mundo que está ouvindo. Eu lembro que quando você chegou para mim, né? Não lembro quem foi, agora também não é relevante. Alguém falou, gente, aquela mãe é muito chata. Gente, aquela mãe, ela tá aqui toda hora. Se você atrasa 1 minuto, ela reclama que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha aquele, cuidado, porque ela vai ser assim contigo. Eu falei, tá. Aí já fiquei meio tensa, né? Iniciando na clínica, enfim, né? Tá. No caso, no Creta. E, enfim, eu acho que não foi tudo isso que as pessoas falaram, né? Eu não me baseei no que elas falaram. Gente, eu vou fazer meu trabalho, né? E eu vou tentar cativá-la, eu vou tentar conquistá-la, até porque ela é a mãe da minha paciente, né? E desde então, a gente tem uma relação até à distância, né, Clícia, muito boa. No sentido de que você exige que seja feito o melhor pela sua filha. E eu faço o meu melhor enquanto profissional. Eu acho que assim deveria também ser todas as relações, né? No que se tange ao outro, no que se tange ao ser humano. E isso que eu achei legal, né? De lembrar agora esse fato histórico. Eu nem sabia que era uma palavra. Estou contando aqui em segredo para todo mundo, né? Mas esse foi exatamente o oposto disso para mim, sabe? Pelo contrário, eu acho que eu tive muitos ganhos, não só com a relação contigo, quanto com a aluna, quanto com outras situações das pessoas.
pai fulano de tal, eu já até sorriu assim. Eu falei, gente, não, isso para mim não é monstro. Eles só exigem o que é necessário, né? E se você não dá, aí sim você vai ter um problema. Mas se você consegue suprir essa necessidade, existe aí uma cumplicidade, né? Um companheirismo, que é o que a gente tem. E olha só, tanto é que, na verdade, eu queria mostrar, né? Não sei se vai dar para vocês verem a letra da Luna aqui. Ai, meu Deus, que bonitinha. Gente, dá para vocês verem, dá, né? Dá para ver, só que tá ao contrário, não dá para ler, né? E o que Sim, tem? dá pra ver. Deixa eu mostrar tá aqui. Aí? Ela tá já tirando do quadro a missão, a página, a data. Quando a primeira, que eu pego a gente todo dia. E assim, quando eu comecei a ver isso, menina, eu chorei pra caramba, né? Chorei de emoção, porque, assim, esse ano, por conta do Covid do ano passado, lembra que a gente falava, né? Não pode pro primeiro ano, não. Aí ela foi, mas não foi legal para ela, porque ela não conseguia fazer essa tirada do quadro, porque eu fiz tudo, né, Keila? Mas aí eu não sou a pedagoga, né? Então, faltou o quê? Ainda uma orientação de professor que eu não tive. Eu não tive essa orientação, que a professora da outra escola, nem o WhatsApp a mulher tinha. Meu Deus, como é que pode? No século XXI, a mulher não tem o WhatsApp, cara? Como é isso, né? E aí eu ligava para a mulher, ela não me atendia, então ela só passou o livro para mim, eu contigo, que fiquei naquele desespero. Qual é agora a sílaba que eu vou trabalhar com a aluna? Meu Deus! E aí eu também não sabia que eu tinha que estar fazendo essa coisa de tirar do quadro. Enfim, quando ela foi para esse primeiro ano, esse ano, agora, a aluna ficou tão revoltada que ela rasgou o caderno dela. Ela fez coisas na sala, ela ficava mandando na professora, tipo, agora eu vou mandar aqui. E a professora não se posicionava e eu fiquei vendo só aqueles vídeos, né, que só me chamaram depois de uma semana. Tipo, ela botou terror na sala. Né? Sim. E eu fiquei ouvindo tudo aquilo, eu disse, sim, mas por que vocês só me chamaram agora? E aí, o que eu fiquei pensando seriamente em tirar ela da escola, mas eu pensei, sabe uma coisa? Vamos colocar a Luna no Jardim 2 de novo, até porque ela não fez esse Jardim 2, né? Que é o Jardim 2, assim, como deveria, né? Foi um mês só de aula e depois... Sim. Não tem problema dela repetir ano, e eu não estou preocupada com essa coisa de ano, estou preocupada da minha filha aprender. E quando ela começou a fazer isso aqui tem uns 2 meses que ela está fazendo, né, que é essa letrinha. Pô, gente, que lindeza. Gente, assim, ela já pega... muito grande. Nossa. Eu já leio, aí eu comecei a chorar, meu Deus. Chorei que nem uma lesa, chorei. Nossa, mas qualquer um, até alunas demoravam um século. Ela era muito resistente à parte da coordenação motora fina, né? Era pra gente muito difícil trabalhar com ela. E em casa, até na clínica, na época que a pandemia nem tinha começado, era difícil, né, Cleice? Quando era alguma coisa de motricidade fina, nossa, era muito resistente. Porque é uma dificuldade da aluna, né? Apesar de ela ter outras habilidades, é uma dificuldade dela. E, cara, que lindo. Tô muito feliz por esse avanço, de verdade. E assim, eu fiquei pensando, se a gente desiste de tudo, como muitas vezes eu pensei em desistir, falei assim, cara, sabe uma coisa, eu vou largar isso aqui de mão. E aí é que entra, né, o terapeuta junto conosco, a nossa parceria, que eu digo assim, até a escola, quando permite, que eu já fui taxada de louca em escola. Já teve escola que, assim, só faltaram expulsar a aluna e eu bater o pé. Inclusive, essa que a aluna tá. Eu falei, se você não pode tirar a vaga da minha filha, ela vai ficar aqui, você vai dar orientação. Porque se a gente não se vai meio de doido também, eu não estou dizendo que tu vai quebrar a escola lá e fazer a revolução. Na forma que você entende que você tem o seu direito, o negócio não vai. Não vai. E quando eu vejo algo assim... E isso aqui, para chegar nisso aqui, foi conversa, foi também batendo de frente com o professor. Sim. Eu vejo assim, que a gente não pode mesmo desistir, gente, porque se a gente desiste, outras coisas vão vir, porque vai vir a adolescência, vai vir uma fase adulta e vão vir outras coisas difíceis, e aí a gente vai desistir. E eles precisam da gente, né? E eles precisam da gente, estão contando com o nosso apoio. Isso eu estou falando independente se você tem o apoio do pai, da filha, ou só é o pai que faz isso e a mãe que faz, ou é a avó. Eu estou falando com todos os públicos aqui. Isso aqui é para quem acompanha realmente o desenvolvimento da criança, né?
E aí, Keila, eu peço aqui para falar agora, não sei se alguém quer falar alguma coisa aqui, queria abrir aqui para perguntas, né? Não sei se tem alguém que quer perguntar alguma coisa sobre escola, sobre... Exatamente, agora é a hora, né, gente? A Keila está aqui para falar. Se vocês querem fazer alguma pergunta pertinente da criança de vocês, tem muita gente aqui. Muita A gente gente. fica... Tem mãezinha aqui, tem a Renata, que é a mãezinha de paciente também, a mãe da Helena. Que legal, gente. Tem a Lilian, cadê? Nossa, meus amigos, Que o pessoal legal. da É tudo prestigiando página a gente aqui. vai estar aqui. Ah, que legal. Tem o povo Perguntas? das páginas que eu sigo. Não sei se ainda está aqui, porque não dá para a gente acompanhar, né? Todo mundo que entra. Sim. Eu tenho uma musicoterapeuta aqui, que é uma amiga minha, que ela rege uma página do grupo que assim, a gente tem sempre um fã, né? Que a gente é fã, né? Então, eu sou fã do Rick Martin aqui, né? E ela rege essa página, e ela é uma musicoterapeuta, ela trabalha também com a psicopedagogia, e ela está hoje aqui também com a gente. Eu não sei se ela está aqui agora. Infelizmente, eu não sei se ela está aqui, mas se ela estiver aqui, muito bem-vinda. Então vou fazer a pergunta, né, aqui, Keila. Como, além da questão do PEI, né, com essa adaptação escolar, como eu fiz com a aluna, com o momento da gente entender que é melhor retroceder para depois avançar, né, eu retrocedi com a aluna numa série, para ela hoje estar como ela está. E assim, como é que a gente sabe que é preciso ter um auxiliar na sala, como a gente sabe que a criança ali, poxa, como aquela criança passou de série, eles estão preocupados com prova, né? Não é isso, na verdade. Como é que eu sei que, então, o momento de eu parar e retroceder, ou então eu tenho que avançar? Além do PEI, além desse relatório, o que mais eu posso identificar, né? Eu, assim como mãe leiga, né, nesse assunto. Sim, gente, eu sempre parto do princípio de que você precisa se informar para você depois cobrar, né? Então, eu não sei se vocês são assim, mas desde quando eu comecei a estudar pedagogia, qualquer coisa que eu vou estudar, eu sempre busco quais são as bases, eu sempre busco o que é obrigado ou necessário para que eu saiba, né, o que eu entenda aquele assunto. Então, o que eu aconselho vocês pais a investigarem, a buscarem? Ah, seu filho está no primeiro ano, ok? Vai lá no Google, o Google responde hoje tudo que a gente precisa. Vai lá no Google e coloca assim, grade curricular do primeiro ano. Lembra, Clícia, que eu te falei isso uma vez? Falei, o que o primeiro ano... Vai lá. Grade curricular do primeiro ano. O que o primeiro ano precisa, uma criança do primeiro ano, do quinto ou do sexto, precisa aprender, tá? Aí você já vai ter uma base. A escola não precisa te dizer, tu não precisa nem olhar o livro. Você vai ter ali a base do que o seu filho naquela série precisa aprender. Primeiro ponto, eu acho que você precisa saber disso, tá? Ai, mas eu não sou da área, não sei. Enfim, a gente precisa quebrar alguns conformismos, né? Algumas situações, às vezes, de aceitar ou de deixar para lá, para a gente poder ter resultado lá na frente. Então, eu sei que a vida de todo mundo é corrida, mas com pequenos detalhes que a gente consegue vencer. Outra coisa é você, de vez em quando, tá verificando. Dá uma olhada no caderno, né? Acompanha. Pede o caderno ou a provinha ou o caderno de outra criança da sala para verificar, sabe? Porque às vezes você pergunta pro professor e tem professor que é antiético e diz que tá tudo bem, né? Vai passando. E se você é pai bonzinho que deixa e tá tudo certo, melhor para eles, né? No sentido de que o pai não tá dando a mínima, o pai não tá se importando, o pai nem tá verificando. Né? Pedir esse relatório é incrivelmente inteligente da parte da Clícia, é um direito, tá? Não só de crianças atípicas, mas qualquer criança precisa ter um relatório de 6 em 6 meses, e eu falo porque eu fui professora e a gente era obrigada a fazer. Fui professora em rede particular de ensino, a gente tinha que fazer,
relatório da criança. E vocês podem sim ter acesso a isso, né? Então, tá sempre verificando, tá? Vejam o que é importante que o filho de vocês aprenda naquela grade. E essa questão de retroceder, às vezes, para melhorar lá na frente, é importante ser analisada, tá? Mas quanto mais cedo, melhor, né? Isso que a Clícia está fazendo agora vai ser de suma importância para que lá na frente a aluna não tenha que voltar tudo de novo ou regredir uma série para que ela possa aprender a ler ou a escrever, que é o caso que eu estou fazendo agora com uma garota de 12 anos, né? Olha quanto que a gente vai ter que voltar. E essa menina tá lá nas séries, daqui a pouquinho vai pro médio e não sabe nem ler. Olha a situação social, o vexame, né? Ela é super insegura, uma menina super tímida. Então, assim, é importante que você verifique agora. Quanto mais cedo, melhor. O que a série pressupõe enquanto currículo? Ficar verificando, comparando, perguntando para o seu filho, para um ou 2 dias para estudar com o seu filho, porque quando a gente estuda, né, Clícia? Quando a gente põe ali a criança na cadeira, que a gente sabe o que ela sabe e o que ela não sabe. O professor falou que ela sabia aquilo e comigo ela não sabe, então ela não sabe, né? Como assim, lá na escola ela sabe aqui, ela não vai saber? Eu achei legal o que a Ruth falou aqui, que ela utilizou um hiperfoco do Giovanni para ajudá-lo a aprender. Logo no início, usei carrinhos de várias coisas para ensinar o Giovanni a contar. Olha que legal, gente. Né? Então, ela adaptou ali a fixação. Vamos contar aqui. Quantos carrinhos azuis, né? Quantos carrinhos verdes? E até hoje ele gosta de carrinho, mas o Giovanni é muito esperto, né? Muito criativo, muito inteligente. E parte disso é a luta da Ruth também. É outra guerreira que tem sempre lutado, né, pelos benefícios, assim como a Lilian, assim como a Clícia. E nenhuma delas, talvez, tenha sido uma queridinha da escola, né, Clícia? Não. Aquela mãe, meu Deus, lá vem. Não, meu Deus, lá vem aquela mãe. No sentido de que vocês lutam para as coisas serem feitas, né? E assim, ninguém precisa ser queridinho de ninguém. A gente precisa, de fato, lutar para que as coisas aconteçam, né, Clícia? Principalmente em relação à evolução do filho da gente. Da Fernanda, usar a sala de recurso é ideal ser utilizado no horário de aula ou contraturno? É uma pergunta que ela faz. Gente, a Fernanda, outra mãe de paciente. Meu Deus, que linda, Fernanda. Obrigada por estar aqui. Fernanda também é mãe de uma pacientinha minha. Então, Fernanda, eu imagino que se a escola tiver essa possibilidade de contraturno, seria importante, ou seria melhor no contraturno, né? Por quê? Né? E aí entra uma questão. Ficou mudo. Porque algumas... Oi. Ficou mudo. Continua. Melhorou. Estão me ouvindo já agora? Agora tá. Então, assim, essa questão do contraturno, algumas escolas é possível, né? Mas e nem todas as realidades é possível. Às vezes é o valor, né? Tem pai que não consegue, às vezes, bancar ali um horário. Mas, quanto mais, né, uma escola em tempo integral ou contraturno. Se existir essa possibilidade, né? Se for uma escola... Eu lembro que a Fernanda me disse que a filha dela estuda em uma escola e faz contraturno em outra, alguma coisa nesse sentido. Me corrija se eu estiver errada, Fernanda. Mas é muito bom, porque ela não vai sair da sala de aula, ou seja, ela não vai perder o conhecimento necessário ali, e ela vai ter um outro local para estar treinando as dificuldades. Mas não anula o fato, Fernanda, de que na própria sala de aula, no momento em que a professora estiver falando ali no quadro, alguém, uma facilitadora, uma estagiária, possa também estar auxiliando a criança. A criança não consegue acompanhar as atividades escritas no quadro, então ela vai ficar paradinha ali sem fazer nada? Não. Tem que ter uma atividade prévia, planejada, para aquele momento falando sobre o mesmo assunto. Vai ser um quebra-cabeças? Vai ser alguns cards, né, sobre questões lúdicas e ao mesmo tempo que estejam falando da mesma situação? Então, depende muito, né, da dificuldade da criança.
Se houver essa necessidade, se tiver essa possibilidade de fazer em contraturno, ok, legal. Mas se não, pode ser feito ali em sala de aula mesmo, né? Utilizando recursos, utilizando material dourado, como a Ruth deu o exemplo. Utilizando o carrinho para ajudar a fazer a continha de matemática, dá para fazer, né? É um recurso concreto que a criança vai manipular ali. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar às possibilidades. Se existe, beleza. Se não existe, então que seja feito em sala de aula. Ela fala aqui, a doutora, que ele é um anjo sem asas. Ai, que linda! Eu que agradeço. No estado existe segunda matrícula, podendo o aluno fazer contraturno. Ah, é verdade, gente. Olha que legal isso, tá? Fernanda é uma professora do estado, incrivelmente envolvida nessas questões também inclusivas, e ela disse que existe, Clícia, informação importante até para você, para outros pais aí, que existe a segunda matrícula, e a criança pode fazer o contraturno. Ou seja, se ela estuda numa escola particular, ela pode fazer a matrícula em outra escola pública para fazer o contraturno. E, gente, escola pública é muito forte a questão inclusiva. Sala de recursos, material concreto, eles são brilhantes. Eu já trabalhei, né, em escola pública há uns 2 anos da minha vida e, gente, de verdade, eles vivem a adaptação na prática, né? Muitas escolas, não são todas. Mas eu acho que, de repente, seria uma boa. Se seu filho tem aí um horário na agenda que ele poderia fazer esse contraturno, né? Esse reforço aí com uma sala de adaptação. Claro que também tem que ter o laudo, né? Eles passam por toda aquela auditoria. Situação pública, é importante que se tenha todos os documentos comprobatórios. Mas é muito válido e fica a dica. Muito legal. Boa contribuição, Fernanda. Ah, legal também, porque eu pensava que não, né? Que a feita que já está matriculado num, não podia fazer no outro. Aí a gente já viu que pode, que é o caso da filha dela, né? Então, pode fazer na escola pública. Nem todas as escolas aceitam, mas a maioria sim. Só não entra no sistema. Ok, mas aí também não é necessário, né? Eu acho que só o fato da criança estar ali em um espaço com uma pessoa capacitada para trabalhar o que ela tem mais dificuldade com material lúdico é maravilhoso, né? Ou seja, já é aquele reforço escolar que você não precisa pagar, né? Já vai estar ali né? Não é exatamente estudar, porque se a criança já estiver fazendo terapia, ela vai só no contraturno para poder, acredito que seja assim, imagina. Isso. Ai, exatamente. ótimo. Bom, gente, eu estou muito satisfeita assim, com todas as respostas da Keila, tudo que ela explanou aqui. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta para fazer, né? Mas, assim, eu sempre primo também pelo tempo que a gente fica aqui na live, porque aí também depois o pessoal começa a se dispersar, né? E aí eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta para a gente finalizar a nossa live. Lembrando que vamos ter outras lives de outros terapeutas que ainda vão ver em arte terapia, musicoterapia. Aguardem aí, tem muita coisa bacana para vir. Quero te agradecer, Keila, por estar conosco, né, por ter disponibilizado esse pouquinho de tempo. Fiquei pensando assim, meu Deus, eu nem falei com a Keila antes, como é que vai ser essa live, né? Não vai dar ninguém nessa live. Vai ficar só muita gente. Muita gente importante. Não, porque quando tu pensa na live, tu pensa em pessoas, né? E eu fiquei pensando, vai ser só eu, meus gatos, a Keila, meu Deus. Essa vergonha. Imagina. Acho que... Um monte de gente legal, que bom. Olha, tem uma informação legal aqui, que é a história Frei Daniel, do bairro do Guamá, pessoal daqui de Belém, tá? Professor Adriano aceita. Olha, legal. Ajuda pedagógica, olha. Ah, que legal. Então, lá nessa escola, gente, quem mora aí próximo, Frei Daniel, do bairro do Guamá, eles aceitam, né, essa situação de contraturno, né, de reforço escolar. Legal. Ai, gente. Ai, eu já fiquei com saudade de vai embora. No... Nossa, Keila, eu só tenho assim a agradecer, né? Nem sabia que era mal vista. Oh, meu Deus, eu sabia que Não, mas foi uma fofoca, né? E aí, por isso que eu te falo que eu não levei em consideração. E eu nunca levo. Né? Sempre tem as pessoas que acham que sabem. Mas
desconstruiu. Não tenho dúvidas que desconstruiu, assim, desde o primeiro momento, né? Eu só vi que a pessoa era uma pessoa que não te conhecia e não sabia dos teus ideais. Por que que você era da forma que você era? Porque que na hora de brigar pelos direitos da tua filha, você vira, sim, quando necessário, uma pessoa exigente, né? E eu que agradeço, Clícia, né? Bem cansada da semana, mas super feliz em ter participado, ter revisto várias pessoas aqui legais, a Lilian, gente, quanta gente legal, importante, profissionais brilhantes aqui em suas áreas, tá, Clícia? Fazem parte dessa nossa luta. E o que eu tenho a dizer, né, é que vocês lutem mesmo, gente. Eu sempre digo que essa luta não é só de vocês, é minha, desde quando escolhi, ainda quando criança, ser psicóloga sempre foi um sonho. Comecei na pedagogia, vi muitas coisas pelas quais eu hoje tento lutar para mudar, porque eu sei que não faz bem, né? Eu sei que muitas crianças sofrem. E fica aqui a minha gratidão por vocês escolherem, né, estar aqui hoje, me escolherem por fazer parte da vida dos filhos de vocês. Eu nunca mais vou ser a mesma depois de ter conhecido cada um de vocês, de ter desenvolvido um trabalho, né, de certa maneira parcial, porque ainda não tem alguns que eu ainda não acompanho mais. Mas o que eu digo nunca fiquem conformados em relação à escola, em relação ao mundo, né? O filho de vocês merece tudo o que é de melhor. Se for preciso dar uma de louca, como diz a Clícia, que dê uma de louca. Mas não aceite menos do que eles precisam, né? Menos do que eles são obrigados, ou melhor, têm direitos por lei. A lei protege eles de maneira incrível. Então, brigue por isso. Você não quer nada mais do que isso. E fica aí o meu carinho. Quem não me segue lá nas redes sociais, me siga também. A Clícia é uma artista que eu adoro ver os vídeos dela. Sim, né? Falar no máximo os vídeos dela lá, fico só seguindo. Acho incrível que eu não tenho dificuldade para dançar, sou dura, eu acho incrível desde o tempo, né, Clícia, que a gente conversou pra cá, tu tens evoluído assim, enquanto pessoa, que foi assim uma das coisas que a gente conversou muito. Ela era uma incrível mãe, mas para ela era apagada, né? E eu acho que hoje tu é uma pessoa diferente, né? Uma mulher assim mais feliz, né? Não tenho dúvidas de que grande parte disso também é só você que construiu, tá? E é isso, gente. Uma dança